E aí, pessoal, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. Eu sei que eu digo que todo encontro é especial, que todo encontro é diferente, mas esse tá realmente incrível. Eu trago para a conversa 3 profissionais incríveis, das quais eu posso dizer que são minhas amigas, porque eu aprendi a gostar muito e a respeitar todo o profissionalismo e toda a competência dessas mulheres. Olha só esse currículo. Eu tenho aqui comigo a Juliana Torres, que atua na área de cultura, formada em pedagogia, minha colega de profissão, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, educação corporativa, neurociência e comportamento e também especialização em inovação e transformação digital. É a mãe do Will, né, que a gente viu crescer na sua barriga e chegar nesse mundão aí. Tem comigo também a Juliana Barros, que é psicóloga, gerente de cultura, saúde e bem-estar e trabalha há 15 anos no RH de uma empresa do ramo financeiro. É especialista em psicologia organizacional e do trabalho, gestão estratégica e econômica de RH e também educação corporativa. É mãe do José, é mãe da Maria e uma super bailarina. E para fechar esse trio incrível, eu trago a Vanessa Oliveira, que é psicóloga, especialista de gestão da educação corporativa e em gestão de negócios. É também sócia fundadora da Tsuros, espero que eu tenha acertado aí, Psicologia e Desenvolvimento de Pessoas, e atua na coordenação de gestão de talentos, comunicação e cultura de uma empresa no segmento logístico. É apaixonada pela vida, pelos amigos, me incentiva a ir para balada em São Paulo e também, é claro, pelo Tom e a Manu, seus gatinhos incríveis. Meninas, super bem-vindas, obrigada por ter aceitado o meu convite, né, de ter aceitado aí a insistência da Marcela. Espero que o nosso bate-papo seja bem enriquecedor para quem está nos vendo, né, e nos ouvindo também. Obrigada, viu? Quem que vai Obrigada, começar? Vou Dani. É um puxar uma. prazer estar com você. Vou puxar a Ju Torres aí. Ju, tô feliz de ter você aqui, viu? Te respeito muito, a tua inteligência é ímpar e eu acho que a gente vai aprender muito com você. Dani, é um prazer gigantesco. A gente aprendeu a amar você e toda a construção que você tem feito na didática. Então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Ju. E a outra Ju, uma bailarina, olha, até me incentivou a voltar. Eu fui, mas aí eu perdi o pique, Ju. Dani, vamos voltar então para esse pique gostoso, com essa super energia sua de responsa aqui, né? Estar com você, com a didata, com essa descrição maravilhosa. Então a gente se sente assim muito em casa para participar desse bate-papo. Valeu, Ju. E a Van, gente, já conheço de outros carnavais, outras baladas. Essa mulher tá na minha vida, é incrível. Super me recepcionou aí em algumas empresas e é muito bom ter você aqui, viu, Van? Ah, Dani, uma honra estar aqui e assim, ver essa energia sua falando do nosso currículo, já fiquei arrepiada aqui, né? Muito bacana estar aqui contigo e a didática realmente é uma parceira aí que de longa data que eu fico muito honrada de estar aqui falando com vocês. Show de bola. Obrigada pelo convite. Legal. E aí, meninas, eu quero começar com esse assunto que, assim, só vocês mesmos dominam demais isso e vai ajudar a gente a falar um pouco sobre esse universo da pesquisa de vocês, que foi um projeto integrador desenvolvido junto com a FIA, né, da coordenação da professora Marisa Éboli. E aí eu quero começar, e aí vai no sorteio, hein? Vou começar com a Ju Torres falando para mim. O que motivou o estudo do tema cultura organizacional e educação corporativa? Ah, Dani, excelente essa pergunta, né? A cultura ela é muito viva e ela está presente no nosso dia a dia dentro das organizações, né? Então, iniciou ali com um desejo até da Ju Barros de entrar mais nesse tema, entender o impacto da cultura organizacional para o alcance de resultado dentro das organizações. E aí nós fomos motivados dentro de uma própria dinâmica na FIA a pensar sobre quais seriam os temas que tocariam o nosso coração, né? Costumo falar que quando a gente se entrega num projeto, precisa ser algo que realmente a gente goste, porque é em cima daquele assunto que nós vamos vivenciar. Na época eu nem estava na área de cultura,
Mas eu me apaixonei tanto pelo tema que a gente conseguiu, né, Ju, construir uma área de cultura na nossa organização, inclusive atuar nela, né? E aí esse desejo da Ju foi uma linha que uniu tanto eu quanto ela, quanto a Van, dentro dessa temática, para estudar e entender um pouco mais de como que a cultura vai colaborar nessa estratégia, como que a gente consegue até utilizar do suporte da própria universidade corporativa para fazer essa construção dentro das organizações. Legal. E agora, então, eu vou direcionar, já que você tocou nisso, Ju, vou direcionar aí para Ju Barros, que aí, na verdade, é uma dúvida, é uma questão que eu preciso saber dela aí como especialista nesse assunto. A gente sabe, Ju, que a educação corporativa se fortalece com a cultura do aprendizado. Sobre isso, o que a pesquisa ela trouxe para vocês, ou até mesmo com a tua experiência, e o que as empresas pesquisadas, ou aquela das quais você tem conhecimento, têm em termos de cultura de aprendizado? Ótima pergunta. E essa era a nossa pergunta também, né? Nosso principal ali problema de pesquisa, Dani. A cultura de aprendizado, quando a gente observa, né, nas organizações de modo geral, não só nas instituições pesquisadas, a gente percebe que se faz presente, mesmo que de uma forma que as pessoas não consigam definir ou conceituar. E aí, o grande aprendizado, né, nesse sentido aí que você traz de provocação, é que a gente observa que muitas vezes, num processo de transformação, em processos de mudança, as empresas acabam se distanciando um pouco dessa questão do aprendizado. E aí eu vou falar um pouco de cultura organizacional, que ela precisa estar sempre a favor dessa estratégia. Muitas vezes, empecilhos de cultura organizacional acabam dificultando o alcance de resultados. Qual que era a nossa grande questão e o que a gente conseguiu entender de tudo isso? Que quando você tem a cultura de aprendizado presente, né, dentre os valores, dentre as percepções que os funcionários têm do seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento da própria empresa, eu consigo afinar valores culturais. E a educação corporativa pode ser um grande aliado justamente de perpetuar esses valores. Então, quando a gente fala em educação continuada, quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de desenvolvimento, o meu próprio desenvolvimento vai virando uma memória para essa organização. E é por meio disso que as organizações podem evoluir de forma intencional, colocando a cultura de aprendizagem no seu dia a dia, no dia a dia dos seus funcionários, para que então a gente consiga evoluir junto com a organização da qual a gente faz parte. Muito legal, gente. E aí eu gostaria até de pegar aí um gancho com a Van e falar dos resultados dessas pesquisas. Van, o que a gente pode elencar aí como ponto alto desse trabalho que vocês fizeram? O ponto alto foi bem interessante, Dani, que a gente começou a fazer uma imersão, né, em toda a referência bibliográfica, entendendo como a cultura se consolida dentro das organizações, entendendo como que a história da educação corporativa e como que a educação corporativa ela impacta e alavanca a cultura organizacional. E aí a gente teve um terceiro ponto, que foi um terceiro objetivo, que foi olhar um case prático. E que foi um presente, né, para mim, que na verdade, quando eu comecei quando eu me conectei com as duas Julianas, né, foi realmente aí uma conexão de tema, que a princípio foi para a gente navegar nesse tema de cultura, e aí a gente teve uma conexão muito boa e a gente começou a conversar, trazer experiências do nosso dia a dia, né, e aí eu trazendo um pouco de como foi também a implantação da Uniconfrio, que é a Universidade Corporativa da Confrio, né? E aí a gente falou, por que a gente não olhar e fazer uma investigação mais próxima da universidade, né? Então, acho que o ponto alto, que foi a nossa virada de chave, foi assim, vamos olhar para um case prático, né, de como isso funciona, e aí a gente consegue realmente entender qual o impacto da cultura quando a gente tem uma universidade corporativa, né? Uma coisa que a gente
colocou nos nossos estudos, como que a área de treinamento e desenvolvimento, ela foi criando ali uma evolução até chegar em educação corporativa. E aí, quando a gente consegue implantar uma área de educação corporativa, como que isso realmente ajuda de forma estratégica a empresa a olhar para os seus resultados? Então, eu vejo que o ponto alto, né, como você trouxe, é a gente realmente ter colocado um case, né, real, onde a gente pode se aprofundar, né? Eu era suspeita, porque eu fui uma das idealizadoras aqui da Uniconfrio, mas foi muito bacana ter esse olhar da Juliana Torres, da Juliana Barros, que foram praticamente consultoras, né? E a gente foi investigar os nossos materiais, nossos conteúdos disponíveis. A gente também fez uma entrevista semi-dirigida com a nossa diretora executiva da Confrio, então foi muito bacana, até porque a gente trouxe aspectos culturais, né? Ela está há muito tempo na empresa, então foi um bate-papo super relevante para a gente calibrar o que a gente o que a gente teve de dados. E os dados, eles foram consolidados a partir do OCAI, que é uma ferramenta utilizada para mapear a cultura organizacional. Então, a gente rodou o OCAI com a liderança da Confrio, a gente teve aí 47% de adesão, então foi um número super expressivo. E a partir disso, a gente fez aí uma análise da cultura. Até trazendo um pouco do OCAI, Dani, hoje o OCAI ele possibilita a gente olhar a cultura em 4 quadrantes, né? Como se fosse 4 perfis. A gente tem a cultura de clã, a cultura da adocracia, a hierárquica e a de mercado. Então, a gente pôde olhar para a Confrio, aonde que era, aonde a empresa estava nesse momento e para onde ela gostaria de chegar. Né? Então, esse é o importante. Assim, a cultura ela traz isso, onde ela está em questão de suas raízes, mas para onde que ela está indo. Né? E aí a gente olha para a estratégia da empresa e conecta tudo isso. Muito show, gente. Isso me vem a frase, né? Qualquer caminho é válido para quem não sabe onde quer chegar. E quando você fala desses 4 níveis aí, você realmente consegue entender aonde você está, né? E para onde você quer ir, isso em relação à hierarquia, ao mercado, ao negócio em si. Mas já que você falou que essas duas serviram até de consultoras aí nesse processo, ô Ju Torres, fala para mim. Uma empresa que está começando agora a implantação de um processo, né, um trabalho de cultura, e gostaria de atrelar toda essa cultura organizacional ao seu processo de aprendizagem e de perpetuidade do conhecimento. Que dica você daria para quem está começando agora? Quais são os pontos a serem analisados? Muito bom, Dani. É importante a gente olhar a cultura e olhar principalmente quais são os valores dessa organização, né? E como que esses valores estão sendo reverberados na cultura que é aplicada. Então, um ponto importante também que nós fizemos na nossa pesquisa foi entender justamente como que as pessoas enxergavam esses valores e como que esses valores estavam dentro da grade, inclusive da universidade corporativa. E tudo isso acaba se completando quando a gente vai fazer esse diagnóstico. Então, eu tenho ali o que as pessoas enxergam da organização, como que elas gostariam que essa organização fosse, e aí a gente consegue olhar dentro da estrutura que nós temos hoje, da própria universidade corporativa, o que reforça a cultura atual e o que está distanciando da cultura desejada. Foi um estudo que nós fizemos também dentro dessa pesquisa e foi sensacional a abertura que nós tivemos para conseguir mergulhar um pouco nisso. E aí, quando a gente olhou também para os valores, claro, os valores eles precisam ser colocados em prática no dia a dia e não deveria ter a ordem do que é mais ou menos visto. Mas a gente fez essa provocativa. Nós pedimos para os funcionários elencarem dentro dos valores o que eles percebiam mais no dia a dia e o que eles percebiam menos com relação à própria cultura. E aí a gente conseguiu perceber, inclusive, um possível ponto de atenção. Então, fazer essa pesquisa de cultura é importante para que a gente consiga ter essa visão clara do cenário e também identificar um possível detrator dentro da própria cultura do que é desejado para a organização ou um ponto de atenção que a gente precisa ter. E olhando esse ponto de atenção, a gente consegue desmembrar isso no que é ofertado de treinamento e desenvolvimento para esses funcionários, para entender se nós estamos atendendo de forma coerente e assertiva
toda a parte de desenvolvimento e aprendizagem que é necessário para que o funcionário alcance e impulsione essa cultura desejada. Por exemplo, se eu busco uma cultura de mercado, dentro da minha grade de formação, eu estou contemplando formações que orientem essa cultura de mercado? Se eu busco uma cultura que é mais direcionada a clã, dentro das minhas práticas do dia a dia, dentro dos meus ritos e dentro da minha universidade corporativa, eu estou trabalhando as competências que são importantes para que eu alcance essa estratégia? Porque tudo isso, ele se completa no dia a dia dos funcionários, né? Tem uma frase super relevante que fala: a cultura como a estratégia no café da manhã. Exatamente. Se você não tem uma cultura alinhada à sua estratégia, é muito difícil que você consiga alcançar com excelência essa estratégia. E a universidade corporativa, ela é uma grande fortalecedora dessa cultura organizacional. Ela que vai dar ali muitos inputs de desenvolvimento e formação desses profissionais que irão alinhar essa cultura. Então, se eu preciso de uma cultura mais voltada para o mercado, como que eu estou olhando isso dentro da minha grade de formação? Eu estou preparando essas pessoas? Eu estou impulsionando que elas olhem para o mercado, entendam quais são as melhores práticas e tenham espaço para aplicar isso no dia a dia? No final do dia, Dani, a cultura ela precisa estar viva, presente, mas também conscientemente colocada dentro dessa estratégia, em cada um dos pontos. Não adianta eu ter uma frase linda na minha parede falando que aqui a cultura é colaborativa, mas na prática os meus processos não são colaborativos. As minhas formações não direcionam para um comportamento mais colaborativo, né? Eu cobro muito individual, eu cobro que as pessoas se coloquem o seu resultado acima do resultado coletivo, né? Então, são pontos que precisam estar conectados e acho que essa foi uma grande descoberta da nossa atuação, que a gente conseguiu perceber na prática esses impactos, tanto da universidade corporativa na construção da cultura atual, mas também as possibilidades que ela tem ali de funcionamento nessa cultura desejada. Não, Ju, olha só, ela falou 4 pontos importantes, e aí eu gostaria que, se eu anotei errado, você me corrigisse, mas eu gostaria de reforçar. Primeiro ponto é o que você enxerga, né, em termos de valores, né, se isso está explícito ali. Depois é como você gostaria que fosse aplicado isso, disseminado isso. O terceiro ponto é o que reforça essa cultura, né, como isso está sendo trabalhado. E o outro ponto que você trouxe aí é o que está se distanciando da nossa cultura, né, moldando aí um outro caminho que não é o ideal. Esses os pontos principais aí, Ju, para a gente reforçar? Exatamente, Dani. Indo nessa linha, a gente já tem um grande caminho aqui de atuação, pensando na consolidação, no avanço dessa cultura, né? Os tempos mudam com uma velocidade gigantesca, né? Hoje nós temos um cenário, amanhã pode ser um cenário completamente diferente. A pandemia nos ensinou muito com relação a isso. Então, quando nós olhamos a cultura, a gente precisa sim olhar sobre essas 4 perspectivas, entender onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Legal. Ô, Ju Barros, agora é com você, né? Você que foi aí a precursora, né? Acelerou as meninas aí para discutir esse tema. Eu vou usar e abusar de toda a sua experiência. Poucos anos, né? 15 anos só aí, mas enfim. Traz aí, Ju, traz pra gente. Tô começando agora esse processo de, né, trazer a cultura aí e perpetuar isso. Quais são as suas orientações? Ótimo. Deu para entender por que a Vanessa falou que Ju foi consultora? Porque é a nossa professora, né, Van? A nossa professora de cultura organizacional. Primeiro, para quem está começando, seguindo aqui os caminhos da Ju Torres e todo o aprendizado, né, que ela nos trouxe na sua fala. O primeiro ponto é estudar e se despir de verdades, né? As meninas falam que eu fui a grande idealizadora ali do tema, justamente por estar numa área aqui onde eu atuo totalmente nova, que é a área de cultura, e a gente vem com essas verdades, com muitas verdades que estão escritas na parede, como a Ju colocou. E foi assim que a gente começou esse trabalho, foi assim que eu comecei um pouco da minha atuação. Quando você parte para o estudo, a gente tem um diretor que hoje, né, era nosso diretor de RH na época e hoje é o nosso diretor executivo. Numa das primeiras missões que ele deu para a gente aqui na área foi estudar. E a gente começou a estudar e aí a gente voltou, né, então estamos prontas para atuar? E não, estude mais um pouco.
Porque quando você estuda, né? E aí aqui eu estou falando do estudo acadêmico mesmo, né? Não só da especialização formal, que a gente está muito habituado a ter no currículo, mas quando a gente parte para a leitura, quando a gente parte pela troca, a troca que a gente está fazendo aqui, ela é muito importante. Porque cultura organizacional é isso, a gente precisa entender. E quando a gente tem uma contribuição de fora, como a gente teve a contribuição da Van, que é de uma empresa totalmente diferente, os aprendizados que a gente teve na nossa educação, na nossa especialização, faz com que nós tenhamos uma visão diferente de como as coisas acontecem na nossa empresa. Então, não sei se era nesse sentido, Dani, que você estava esperando aí em termos de resposta, mas às vezes a gente vai para questões complexas, né? Às vezes para questões mais estruturais, e no estudo da cultura organizacional é muito importante essa visão de fora, porque a gente fica totalmente enviesado, né? E a gente passou por isso de experiência, tanto é que a gente começou o estudo para falar de uma estrutura de empresa e a gente terminou falando da empresa onde a Van trabalha, que é uma empresa de um porte menor, de um ramo diferente, mas que trouxe muito aprendizado para que a gente pudesse organizar e a gente pudesse conhecer de fato quais são, né, os entraves, quais são as barreiras. A gente fala muito de entropia cultural, que são aqueles vieses que a gente não vê no dia a dia, e que aí é que está o ponto. Nessas entropias, são nesses vieses que a gente precisa trabalhar para aprimorar e fazer com que a cultura seja, de fato, aliada à estratégia, que a gente consiga ver os avanços, né, de resultados nas empresas. No nosso estudo, a gente conseguiu observar que, muitas vezes, o que falta para o alcance de bons resultados não é que era uma estratégia ruim ou que as pessoas não conseguiram, né, concluir os seus processos. É que a cultura não favorecia em nada para o alcance daqueles resultados. E quando a gente tem clareza disso, e a gente faz isso de forma transparente, envolve a liderança, que é um outro ponto que eu coloco como primordial, não se faz evolução, transformação cultural sem o apoio e sem o patrocínio da liderança. Aprendizados também, né, dessa diretoria que nos apoia, e de muitos trabalhos, já participou de alguns deles aqui, de falar, não, a gente vai fazer uma coisa aqui, vai engajar o time. Ele olhava para a gente, transformação cultural, você faz de cima para baixo, de baixo para cima, é motim. Então, esse também foi um dos grandes aprendizados, que a liderança, e isso aconteceu de uma forma brilhante ali na empresa onde a Van trabalha, que abriu as portas para o nosso trabalho, porque era o patrocínio da alta liderança, principalmente, na evolução, tanto de educação corporativa, quanto nas questões de cultura organizacional. Nossa, Ju, essa fala, adorei esse ponto de vista, e é o que eu acredito, né? A palavra move, o exemplo arrasta. Então, vindo né, da própria liderança, partindo deles, todo esse incentivo e esse engajamento, é o que a gente sustenta a cultura, né? E como é que a gente também pleiteia um futuro, né, se a gente não aprende com as nossas lições, se a gente não reconhece a nossa história, e traz isso, né, educando, orientando e mostrando. Eu acho que esse ponto, e respondeu sim a minha questão, que é uma empresa que é voltada a estudar, tem essa cultura, essa vontade em aprender. E muitas vezes a gente aprende olhando, né, para dentro de casa, fazendo uma escuta bem ativa daqueles que estão com a gente, mas em algum momento é isso que vocês disseram, é olhar para fora e ver outras realidades, algo que pode vir a agregar aí e fazer o bem para a empresa. Então, super bem respondido, acho que, né, ajuda a gente a entender que as coisas podem começar do simples. Vamos fazer o bom e a hora que a gente vê, a gente já está construindo um ótimo aí, super legal. E aí, para fechar, eu trago a Van aí com uma pergunta que para mim é a peça-chave, assim. Eu sei que você já falou bastante, mas de verdade agora, do fundo do teu coração, Van, principalmente porque você teve isso aí na vivência, na prática. Quais foram as suas lições aprendidas com isso tudo? Bom, tivemos muitas lições aprendidas, né? E eu acho muito bacana pegar o gancho que a Ju trouxe, que quando a gente... É necessário ter um olhar de fora
porque muitas vezes a gente está enviesado, então foi muito rico trazer tanto a Juliana Torres, tanto a Juliana Barros, para ter esse olhar, né, de falar da Uniconfrio, para mim, eu tenho muito orgulho, né, de falar de toda a trajetória que a gente teve, né, e aí quando a gente começou a fazer esse diagnóstico, ter um olhar imparcial foi super importante, né, então eu acho que essa foi uma grande lição aprendida, né, a gente ter um olhar imparcial do diagnóstico que a gente está fazendo, até para a gente conseguir enxergar o estado atual da cultura, o estado desejado, né? Um outro ponto importante foi que a gente fez uma pesquisa sobre os elementos culturais, então os ritos do dia a dia, os comportamentos das pessoas, né? E eu também não posso deixar de trazer a Juliana Barros, ela enfatizou, mas para mim também é uma grande lição aprendida, o quanto que a liderança ela é importante aí para a gente fazer essa virada de chave, né? Uma transformação cultural, ela precisa aí que a liderança esteja comprada para que de fato isso aconteça. Então, são alguns aspectos que eu trago como lição aprendida e que vou continuar aqui praticando aqui no nosso dia a dia e, como eu falei, né, para a gente foi um presente, porque deu abertura para a gente iniciar uma transformação cultural que, inclusive, né, a nossa área aqui era a área de gestão de talentos, né, a gente agregou a área de comunicação e não podia deixar de colocar cultura, né, então hoje nossa área é gestão de talentos, comunicação e cultura, e isso tem bastante influência de todo esse estudo que foi feito, porque é necessário a gente colocar aí esse estudo, esse trabalho cultural dentro do nosso RH. Gente, eu acho que 1 ano e meio movimentou a nossa vida, né? Criamos laços incríveis de amizades, construímos aí movimentações nos nossos negócios, nas nossas empresas. E assim, meninas, vocês sabem o quanto eu admiro vocês, cada uma na sua individualidade, mas essa soma de vocês três foi incrível. E eu gostaria de coração de agradecer. Eu sei que a agenda aí é super conturbada de vocês, são as posições que vocês ocupam, são a vida aí familiar, mas eu agradeço imensamente por presentear a gente com esse bate-papo super legal e falar sobre a importância da cultura organizacional atrelado a isso, a educação corporativa. Ju, vou começar pela Ju Torres. Ju Torres, obrigada por estar aqui comigo, super agradecida pelo teu tempo. Manda um beijo pro Will e espero estar aí junto com ele até os seus 15, 20, por aí vai, acompanhando toda a tua trajetória. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dani, por todo o carinho, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E fica o convite, né, para que as pessoas realmente busquem cada vez mais a cultura. Eu acho que precisa ser um assunto mais divulgado. É muito importante que a gente coloque em pauta. Muito obrigada pelo carinho e pelo espaço. Ju Barros, eu espero ver você numa live dançando ali no tablado, maravilhosa. E quando vier para a Olímpia de novo, se você não vier tomar um chá comigo, eu vou ficar extremamente triste. Pode deixar, Dani. A gente parece por aí. Espero também, né? Vai ter apresentação no final do ano. Vou convidar vocês a assistir, porque a vida é isso. A vida é feita de reinvenções. A vida é feita desses grandes prazeres. E quando a gente consegue convergir nossos temas de trabalho, de estudo, de vida pessoal, de vida profissional, a jornada fica muito mais gostosa. E eu agradeço por mais um passo nessa jornada que eu estou aqui com vocês e com o pessoal da Didática. Um beijo, minha querida. Ivan, eu tô indo assim para São Paulo com frequência. Não é só com a Ana Maria que você vai almoçar. Tô esperando um convitinho, tá? Como eu disse para Ju, a gente pode tomar um chá juntas também. Eu adoraria. Então, você pode, por favor, falar a próxima vez e minha agenda vai estar travada para um café, para um almoço, para um jantar. Eu vou ficar super feliz também. Prometer não é obrigada, mas cumprir é, viu? Hã? Prometer não é obrigada, mas cumprir é. Com certeza, eu vou esperar. Já vou aqui, ó. Terminando aqui, eu já quero datas.
Não, eu vou encontrando, desculpa, os amigos da Van pela vida. E eu vou tirando foto e vou mandando para ela para ver, para aquecer aí a conversa. Meninas, agradecida então. E o pessoal, obrigada por compartilhar também essas histórias. E vocês querendo saber mais, é só contar com Cá Entre Nós. Um beijo, pessoal. Até a próxima.